Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 6, que nos diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Bom, queridos, estamos vendo aqui a forma romana de vigilância de um prisioneiro importante, de um prisioneiro que poderia ser resgatado, porque, como comentamos, Pedro e os apóstolos já haviam fugido em outra oportunidade da prisão. Desta vez, medidas adicionais foram tomadas. Os soldados romanos foram algemados ao apóstolo Pedro, a mão direita do apóstolo Pedro algemada à mão esquerda de um soldado, e a mão esquerda do apóstolo Pedro algemada à mão direita do outro soldado. Então, estavam ali todos nesse trio, juntos, amarrados um ao outro, sem ter como fugir. Isso é uma forma comum que os romanos utilizavam, como expliquei, para prisioneiros de maior importância. Lembrando que se um soldado romano, permitisse que alguém fosse fugir, que alguém escapasse, um prisioneiro escapasse, o soldado romano pagava com a vida. Então, para vocês terem uma noção o quanto que aquele soldado romano realmente lutaria contra tudo e contra todos para que o prisioneiro não escapasse, porque senão ele seria morto de qualquer forma. Então, ele lutaria com unhas e dentes, não permitiria essa fuga em hipótese alguma. Suborno, por exemplo, não, de nada adiantaria, porque o que adiantaria ele receber um dinheiro se depois ele seria morto, seria executado se permitisse a fuga do prisioneiro. Então essa era uma tática romana, digamos assim, para evitar que os soldados fossem subornados e fingissem uma fuga do prisioneiro. Bom, agora o que é mais interessante aqui nessa imagem, imagine só, você está na noite anterior à sua execução, com dois soldados algemados a você, os dois soldados dormem, e você nessa ansiedade, nessa angústia, nesse sofrimento, nessa tensão de que seria morto no dia seguinte. O que você faz? Bom, não sei o que cada um faria. O apóstolo Pedro, ele dormiu. Dormiu entre dois soldados. Olha só a paz interior que o apóstolo Pedro tinha. Nós, muitas vezes, em nossas casas, às vezes com ar-condicionado ligado, cama extremamente confortável, um edredom cobrindo você, e às vezes você não consegue dormir, por causa da agitação do dia. O apóstolo Pedro dormiu, e dormiu muito bem, obrigado, mesmo entre dois soldados, mesmo na noite anterior à sua apresentação a julgamento que o levaria à execução. Que coisa linda, queridos? Ele dormiu como se nada estivesse acontecendo. Teve um bom sono. O que produz isso? Queridos? Primeiro, paz na consciência. A pessoa sabe que não cometeu nenhum crime, sabe que não fez nenhuma injustiça, nem nada que valesse aquela prisão. Primeira coisa que nós temos que ter, queridos, é paz de consciência. Se a pessoa está no caminho do pecado, da desonestidade, do engano, da mentira, se ela está fazendo algo de ruim com outras pessoas, passando pessoas para trás, isso obviamente vai pesar na consciência da pessoa e isso vai atrapalhar o sono dela. Então não vá nesse caminho do mal, porque isso cobra o preço da pessoa. A pessoa pode passar o dia muito feliz, se achando a esperta, mas depois vai dormir mal porque a consciência nos acusa. Não adianta, não temos como fugir de nós mesmos, da nossa consciência. E a fé gera tranquilidade. A verdadeira fé que deposita em Deus confiança, que se entrega aos desígnios de Deus, sejam eles quais forem, seja qual for a destinação da pessoa, se a pessoa confia em Deus, entrega o seu futuro e os seus caminhos a Deus, ela descansa. Ela descansa porque entrega a Deus. Se ela realmente entrega, então ela passa a descansar confiante em Deus. Então, uma consciência pacificada, uma esperança viva, como eu expliquei, essa forma da oração, da fé atuar, ela entrega a Deus numa esperança de ser liberto, uma esperança viva, uma esperança real. Então ele crê na possibilidade
de ser liberto, mas não exige isso, porque coloca nas mãos de Deus. Se Deus, por qualquer motivo que seja, levar numa direção diferente da oração feita, bom, está entregue nas mãos de Deus e Deus sabe mais do que eu qual o melhor caminho. E, além dessa entrega à vontade de Deus, ele recebe, com certeza, as consolações do Espírito Santo. Quem faz essa oração sincera, quem se coloca nas mãos de Deus, para Deus guiar o futuro, ele recebe consolação do Espírito Santo, ele recebe força. Como disse o apóstolo Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo muitas vezes é interpretado, tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou vencer tudo, então eu vou viver só com riquezas, com bênçãos sem fim. Não. O apóstolo Paulo, quando diz isso, ele diz, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que está suprido. Eu sei ter dificuldades e sei ter bonança, tudo posso naquele que me fortalece. Então esse verso tão distorcido, quando ele diz tudo posso, é tudo mesmo. Eu posso até mesmo atravessar desertos, eu posso atravessar dificuldades, até mesmo passar necessidade, como ele disse. Mas eu posso atravessar isso, porque há um Deus que me fortalece. Eu posso estar preso entre dois soldados e posso dormir. Por quê? Porque há alguém que me fortalece. Então, Deus, ele nos fortalece. Ele, como diz as Escrituras, ele é bem presente no momento da tribulação, para muitas vezes nos livrar delas ou para atravessá-las, mas sempre com Deus. Como já expliquei, nesta vida nós teremos aflições, Jesus disse. Então, aflições nós podemos passar. O que a gente não vai é deixar de ter Deus conosco. Ele é Deus conosco, seja na bonança, seja na tribulação, seja na calmaria, seja na tempestade, a casa estará firmada na rocha. Esse é o ponto. A tempestade vem, mas a casa está firmada na rocha. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E posso ao ponto, essa confiança é tal que eu posso dormir. Isso depende da pessoa, né, queridos? De colocar essa fé em Deus. Deus vai fazer a parte dele, Deus vai estar presente. Deus transmitiu essa mensagem de conforto, de consolo, de paz. Cabe a nós acreditarmos nela ou não. Se não acreditarmos, vamos sofrer horrores. Se acreditarmos, podemos dormir, mesmo diante da expectativa de um julgamento injusto e cruel, e mesmo amarrado a dois soldados fortes e violentos. Então, olha a diferença do descanso da fé. Como diz Tomás de Aquino, né, existe aqueles que creem numa santa resignação, ou seja, a pessoa aguenta o tranco, está ali, confia em Deus. Tem aqueles que não confiam, né? Tem aquela fé mambembe, Deus, eu confio em você, mas fica extremamente ansioso, sofrendo, tremendo de medo, suando frio, etc. Essa é aquela fé mambembe, né? Que é muito comum. Tem a santa resignação, é um nível acima, né? Tem a fé, essa fé comum, corriqueira, que se estremece todo, quase entra em pânico. Existe a santa resignação, que a pessoa se entrega nas mãos de Deus, mas ela ainda sofre. Ela sofre calada, mas sofre. Provavelmente não conseguiria dormir ou demoraria muito a dormir. Existe o santo abandono, que é o maior nível, que a pessoa totalmente entregue a Deus, ela descansa, está nas mãos do Pai. A minha vida não é dele? Eu não entreguei minha vida a Jesus? Então é dele. É dele. Eu faço a minha parte, eu trabalho, eu corro atrás, eu procuro fazer o que é correto, mas realmente a designação da minha vida, até onde ela vai, quando ela acaba, o que vai se suceder, o que as pessoas vierem fazer contra mim, eu tudo entrego nas mãos do Senhor, eu me abandono nas mãos dele. E essa pessoa, se é abandono, está nas mãos de Deus. A pessoa até dorme em meio a dois soldados, mesmo na iminência da morte. E recebe essa consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo a fortalece, a acalma e a prepara para o que vier. Então Pedro tinha absoluta certeza, se a vida dele estava nas mãos de Deus e ele a entregava nas mãos de Deus, ele sabia que Deus conduziria os acontecimentos conforme fosse melhor
para a pregação do Evangelho, para a glória de Deus, etc., mesmo se o fim dele fosse igual ao do Tiago, executado à espada, ou se tivesse outro fim. A questão é, ele confiava em Deus. Confiava em Deus. Deus está acima das circunstâncias. Ele confiava no caráter de Deus e dormia. Como diz o salmista lá no Salmo de número 3, eu me deito e durmo. Acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Eu deito e eu durmo. Ou como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então não ande ansioso. Você tem uma questão que te preocupa, apresente a Deus. Coloque diante de Deus com oração, com súplica, com agradecimento, né? Porque geralmente as pessoas colocam as suas preocupações em tom de murmuração, em tom de reclamação, naquela pergunta que eu já falei, né? Que é um tom de piedade, mas é uma reclamação. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Meio que questionando a Deus. Não. Tem uma questão? Ore, suplique, mas agradeça, sempre em espírito de gratidão, sempre em espírito de confiança, sempre em espírito de entrega. Senhor, faz tua vontade, a tua vontade e não a minha. E aí a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, ao ponto de dormir numa situação como essa. Ou como o profeta Isaías diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então é assim que a nossa mente fica em paz. Se a nossa mente está firme nele, confia nele, e aí ele nos conservará em paz. No Salmo 4, o salmista também diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, meu querido, se entregue nas mãos de Deus. Confia a Ele os teus caminhos, o teu futuro. Seja o que vier a acontecer. Seja para o que vier. Entregue nas mãos do Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria para a vida. Eu não sei o que virá a acontecer no futuro dos meus filhos, da minha vida, da minha casa, no dia da minha partida. Eu sei pouquíssima coisa e você também. Não tem como a gente prever tudo o que ocorrerá. É melhor descansar em Deus. A gente ora, coloca diante dele e confia. Senhor, toma tudo em tuas mãos. Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos. Cuide de cada um de nós e que a paz que excede a todo entendimento guarde o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe. A graça e a paz do Senhor.